Então, vou falar, já que agora está gravando, que nós vamos começar com esse livro, Monstros Mitológicos, página 36 e 37, que é o Por Trás da História, tá? Que é dentro da história dos Yukais, que a gente já leu. Nós já lemos a história. E nós vamos ver agora o Por Trás da História, tá? Nós vamos ler hoje. E vocês têm uma atividade que é sobre esse Por Trás da História, comparando com a história. Deixa eu só ver, porque parece que alguém não chegou, não. Tá? Essas duas páginas, então, eu queria combinar quem é que pode mandar foto para os colegas que vão pedir. Quem não tem, vai pedir. Fulano. Quem é o fulano que vai poder fazer essas duas fotos para mandar por WhatsApp? Eu já mandei pro Maquin. Hã? Quando precisou mandar as fotos, eu mandei pro Maquin. Mandei pro Daniel agora. Então, ó, essas duas pessoas, o Kian e o Henrique, que falou? Uhum. Você já tem as fotos no celular de vocês, né? Não, apaguei. Apagou? Mas depois eu tiro foto de novo. Mas só para não precisar ficar tirando de novo, já fez. Tá. Pode mandar. Maquinho, tu tens as fotos, então? Ó, quem é o Pedro Otaku? Prof, eu não tenho as fotos porque eu tô viajando, daí a internet aqui é ruim, daí eu não sei se minha mãe me mandou, alguma coisa assim, ou o que me mandou, mas essas da 36 e 37 não, Maquin tá falando. Maquin, tá, mas tu vai precisar dessas fotos nessa semana para fazer a tarefa que eu mandei. Tá? Então, uma pessoa se dispõe a mandar as fotos. Já teve alguém aí que disse que podia mandar. Tá? E manda para os que querem. Aí a pessoa vai lá no grupo. O Henrique mandou lá no grupo. Quem mandou? Andrei, é que não queria que mandasse no grupo para não precisar todo mundo ficar com essas fotos. Porque quem já tem o livro não precisa ficar recebendo foto. Tá? Bom, mas tudo bem. Vocês precisam da foto dessas duas páginas e precisam ter lido a história toda, porque vai ter uma pergunta que pede para relacionar com a história. Quem não leu, pede também as fotos da história toda, tá? Mesmo quem está viajando, tá? Quem tá viajando vai ficar morando aí onde está, né? Porque não é para ficar indo e vindo. Imagina. Aqui, onde tu andas? Tô aqui, prof. Mas onde? Em que cidade? Eu tô na Sacra dos Limões, só que aqui na casa da minha avó é muito mato, é tipo, como se fosse uma floresta, e tem a casa dela ali no final. Mas para a tarefa tá tudo bem, né? É bom assim. Nesse ponto específico. Como? Daí nesse ponto específico que eu tô sentada numa cadeira, eu pego a internet do vizinho. Daí. Entendi. Tá, mas para fazer a tarefa, você vai poder pegar a folha, aquela que eu mandei, e faz. Hoje a gente vai ler junto esse capítulo aqui, porque sempre a parte do Por Trás da História vai ser um pouquinho mais difícil do que a história. Então a gente vai ler junto, vai discutir. Quem tem o som ruim tenta prestar bastante atenção, acompanhar com o livro aí. Então, peguem o livro, os que têm o livro na mão hoje, ou as fotos, tá? Quem está com o livro aí pode começar a leitura. A gente vai ler o capítulo inteiro? Não, a gente vai ler só Por Trás da História aqui. É que eu não tinha entrado ainda. Tá, Entrei depois. Vai ler só esse trecho aqui, ó. Das duas páginas. Então, vamos lá. Quem pode começar a leitura? Evelyn? Tá, só pra confirmar, pra ler onde é que tá, tipo, tem um mapinha, daí é pra ler embaixo, né? Isso, em muitas mitologias. Tá.
Em muitas, calma aí. Em muitas mitologias, por todo o globo terrestre, a volta de um morto à vida é uma transição cheia de perigos. É algo que não deve acontecer. Na maioria das vezes, quem não se conformou com a perda dos seus entes queridos e tenta resgatá-los está condenado ao fracasso e talvez à destruição. Essa mesma crença se reproduz no Japão, que teve isolado das culturas ocidentais até meados do milênio passado. Muito bem, Evelyn, obrigada. Quem é que entendeu do que fala esse parágrafo que a Evelyn leu? João? João Gabriel? João Gabriel, responde. Tu entendeste? Vai, Bernardo, responde tu, já que está aí. O prof? Qual parte que eu perdi o fio da meada? Pois é, tá vendo? Não, eu só me distraí agora. Eduardo, pode responder? Eduardo? Duda? O Eduardo, parei que o Eduardo vai. Oi, do que a Evelyn leu? Pelo que eu entendi, é que, tipo, em muitas mitologias, assim, nas histórias, tem muitos perigos pelo planeta ali. Aí, na mitologia do Japão, assim, também tem um perigo. Muito perigo, muito perigo. Tentar resgatar. A Júlia Luiza falou do budismo, mas aí é o próximo parágrafo que vai falar disso, Júlia. É sobre isso o próximo parágrafo. Mas aqui, que o Eduardo está falando das mitologias, né? O que é cheio de perigo é tentar voltar, fazer um morto voltar para a vida. Entendeu? A volta de um morto à vida é uma transição cheia de perigos. Então, que foi o que aconteceu nessa história, né? O marido tentou fazer a mulher voltar e essa volta tinha algumas condições, uma condição só, na verdade, e ele não atendeu a condição. Tinha uma exigência. Qual era a exigência para conseguir trazer a mulher dele de volta para a vida? Quem é que lembra? Que ele não podia olhar para ela, né? Só quando ela mandasse. Tinha um tempo que ela já ia estar de volta à vida, mas que ele não podia olhar para ela. Porque ela estava muito fria. Por causa que ela tinha que se desprender das chagas da morte. Bem das palavras. Tá? Ela tinha que ter esse tempo, né? E ele não deveria olhar. Só que, o que aconteceu? Ele olhou, né? Óbvio. Ele olhou, ele não resistiu. É que nem naquela história do... Ele olhou e fugiu de medo. Era a única condição para ela poder continuar vivendo. Não era tão difícil assim, né? Assim, para nós, olhando de fora, parece que não era tão difícil. E mesmo assim, ele não conseguiu atender a exigência. Se nem Deus consegue. O que acabou? Eu não entendi o que tu falou. Pelo fato dele ter olhado para ela, ter descumprido o que tinha sido pedido, o que aconteceu de ruim? Ele olhou para ela. Ele ficou assustado, saiu correndo e aí ele falou que não era mais marido dela. Tipo, umas coisas assim, eu não lembro desse cara. Né? Ele, quer ver? Então ele resolveu
resolveu se vingar de Zanage, que prezava tanto a pureza da sua criação. Ali mesmo ela criou milhares de seres malignos, os yokais, que perseguiram Izanagi em sua fuga. Mal o marido escapou da terra das melancolias, Izanami fechou passagem, separando para sempre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Acontece, no entanto, que alguns yokais haviam se agarrado ao Izanagi. Mal ele deixou aquele mundo de trevas, lavou-se no mar e os yokais escorreram para as águas. Izanagi não podia devolvê-los ao reino dos mortos, porque a passagem estava fechada. E eles ficaram aterrorizando o mundo dos vivos, como seres nem vivos nem mortos, contaminando a criação, destinados também a povoar o mundo, assombrar os mortais, trazer-lhes pesadelos, tá? Violência, etc. Então, ele queria tanto uma coisa, tinha só uma condição que ele não conseguiu cumprir, e ainda acabou virando um inferno na terra dos vivos. Tá? E é por isso que esse parágrafo da Evelyn fala que essa transição é um perigo, tá? É cheia de perigos. Na maioria das vezes, quem não se conforma com a perda dos entes queridos e tenta resgatá-los, está se condenando ao fracasso e talvez à destruição. Agora vocês estão relacionando com a história? Conseguiu entender essa frase em relação à história? Tá. Sim, sim. Sim. Segundo parágrafo. Já que a Júlia Luiza já estava lá no budismo, pode ler para nós, Júlia, por favor. Tá, peraí. Começa ali. A religião fundada por Buda na Índia, século XXI século XX Século VI. antes de Cristo, o budismo chegou no Japão já no século VI de nossa era. Lá encontrou lendas, deuses e demônios milenares e absorveu-os, mas também levou seus deuses e demônios que se misturaram aos que existiam na tradição japonesa. Isso. Então, o que aconteceu aqui nesse parágrafo? Está falando de quais religiões se misturaram? Do budismo e da religião que tinha no Japão. Isso, muito bem. Então, as religiões que tinham no Japão e na Índia se misturaram. Tanto elas levaram o budismo levou as suas características, quanto pegou um pouco das do Japão. Eu vou só fazer um parênteses aqui sobre os números romanos, porque vocês estudaram isso quando eram menores, às vezes ficou esquecido, pelo menos para a Júlia ficou esquecido pelo jeito, né, Júlia? Então, aqui nós temos 2 numerais romanos. Quais são? Tem o 6, mas o V e o 5. O 1 e o 5, vejam. Aqui tem o V, que é o 5, e o 1, que é o I. Tá? Quando esse I está depois do 5, é para somar. 5 mais 1, 6. Se ele estivesse antes, o que aconteceria? Ficaria 4. Ficaria 4. Então, Júlia, ali, tu tens o 5, que é o V, e mais 1, que é o I. Se fosse o X e o I, seria que número? 11. 11. Tá? Júlia, entendeu? Eu até vou fazer um exercício de números romanos para vocês. Para lembrar. Tá? Porque tem uns números que são mais usados, que são o X, o V e o I. Mas tem também o L. O que o L é? Não me engano, acho que é 50, não sei. 50. A Júlia sabia. Normalmente a gente sabe. E aqui diz assim, ó. A religião formada por Buda, na Índia, século VI a.C., chegou ao Japão já no século VI da nossa era. Quanto tempo passou?
Quanto tempo passou entre ela surgir, essa religião, o budismo, e ela chegar ao Japão? Vou botar esse exercício. Quem é que sabe fazer essa conta? Eu não sei, mas acho que 100 anos. É que foi criado 4 antes de Cristo e chegou no Japão 4. Chegou Então, no no século 4. Mas ele foi criado no século VI. Não tem quadro nenhum. No isso, 6 sei. antes de Cristo. E ele chegou no século VI da nossa era. Ele foi fundado 6 antes de Cristo. 6 antes de Cristo e chegou no Japão No 6. 6 da nossa era. Então, foi 12 anos, praticamente. Quem concorda com o Bernardo? Ele, do tempo antes, desde que ele foi fundado até chegar no Japão, foi 12 anos. Eu posso dizer que tu tá meio certo. Tem uma coisa que tu tá te enganando. O que será? Não. 12 séculos. Quem é o Rafael? João, né? É o João Pedro. É o João Pedro. João Pedro. 12 séculos. Bernardo, tu acertaste na conta do número, mas te esqueceste que é século. Então, são 12 mesmo, porque fez como se fosse negativo, né? Antes de Cristo, a gente põe como se fosse um número negativo. Então, é menos 6 e mais 6. Menos 6 e mais 6, se a gente somar, nesse caso aqui, nós vamos somar do 6 negativo até chegar no ano 0 e mais esses outros 6 anos. Tá? Nesse caso, não é menos 6 mais 6 vai dar 0. E são séculos. Tá? São 12 séculos. Se for transformar em anos... Já, 1.200 anos. Tá? Foi bastante tempo. Tá? Próximo parágrafo. Então, esse parágrafo da Júlia Luísa estava falando mesmo que essas religiões se misturaram características, os deuses, os demônios se acrescentaram em cada religião. Agora eu vou pedir para... Quem é que não leu nada? Noah lê para nós? Hello, Noah. Noah? Oi. Lê para nós o próximo parágrafo, Noah. É o terceiro parágrafo da página 36. Começa assim. Assim, o Deus do submundo, Emaô. Tá. Assim, o Deus do submundo, Emaô, habita um castelo nas Terras Amarelas. É ele também que recebe as almas dos mortos e as julga de acordo com as leis de Buda. Tá, pode até continuar o próximo parágrafo que tem relação. Olha. Nada escapa a Emaô, que se vale inclusive de um espelho, onde enxerga os pecados que o morto procura esconder. O Emaô é o primeiro dos juízes, que separa os bons dos maus. Há outros, como os demônios decapitados, assessores de Emaô, que o ajudam a prescrever penas para que os espíritos paguem por seus atos condenáveis. Mas, cumpridas as penas, passando por novos julgamentos, é concedida aos espíritos uma nova encarnação.
Então, nessa religião aqui, o que eles acreditam quando a pessoa morre? Que vira o concedido aos espíritos da nova encarnação. Que ela vai lá, primeiro tem que pagar os pecados, como se fosse, né? E depois ela pode voltar. O que essa religião tem, que muitas religiões têm, para garantir que a pessoa ache que ela está sendo vigiada por Deus, pelo Deus deles. Milagre. Não é um milagre. Eles têm esse Emaô, né? Que é como se fosse alguém que, mesmo que a pessoa faça bem escondido, esse juiz aí tem um espelho que descobre tudo que a pessoa faz de errado, para depois pagar. Muitas religiões têm isso, né? Que é como se fosse um medo de estar sendo visto. Até tem uma música do Raul Seixas que diz que Deus vê tudo que você está vendo, mesmo dentro do banheiro. Como se a pessoa fosse lá para fazer a coisa escondida. Tá? Então, aqui está falando dessa figura do submundo, né? Deus do submundo, que tem esses poderes de saber tudo que a pessoa faz para poder julgar na hora da morte. Nada escapa a Emaô. Tá? Tem uma pergunta sobre isso, naquela folhinha que vocês vão fazer. Próximo parágrafo, Yuri, lê para nós. Eu acho que o Yuri não tem microfone. Tem. Fala conosco, Yuri. Não, professora, o Yuri não tem microfone, não. Sofia? Ele falou ali no chat. Tá, e Sofia, lê para nós essa... Tá. No entanto, e talvez isso não possa indicar uma relação particular da cultura japonesa com a morte. Emaô desempenha outro papel. Na tradição popular, ele é uma frequência, um monstro que aparece nas histórias mal comportadas. Deu uma falhada, não sei se foi para todo mundo. Sim, mas ele tem esse outro papel, né? Botou? Que diz que Emaô é um monstro para assustar as crianças mal comportadas, que é mais ou menos o que eu falei, né? Que as pessoas têm que ter um medo para obedecer. Né? Como se fosse... que as pessoas inventam, na verdade, essa figura para garantir que as crianças vão obedecer. E o último parágrafo, que é bem curtinho, Pedro Blom, pode ler para nós? Que a professora leu o quê? Que travou? O último parágrafo. Beleza. Na tradição japonesa, mesmo com todo o temor que despertam as entidades das terras amarelas, o Dia dos Mortos, o Obon, é uma festividade com cantos, desfiles e danças. Tá. O que deu para entender desse parágrafo? Que é uma tradição lá no Japão. Uhum. Foi mais ou menos só isso que eu entendi. Você sabe, em outras culturas onde a morte é festejada, assim, com dança, com música, com alegria? Vocês já ouviram falar? Eu acho que na Índia. Na Índia tem festival. No México, por exemplo, vocês não viram aquele filme? Tem um desenho animado muito legal que mostra dessas festas. Tem um filme da Disney. Quem falou isso ali? Foi o Santana. O filme é Viva a Vida é uma Festa. Esse. Tem o Miguel. Que mostra essa cultura, né? E aqui, esse festival Obon também é uma festa. É uma festa para os mortos. Aqui no Brasil, o que acontece no Dia dos Mortos, que é dia 2 de novembro? Que tipo de Halloween. Hã? A gente brinca que o Dia dos Mortos é o Halloween, né? Que a gente sai pra pegar doce. É verdade, o Halloween também é isso. Mas, assim, na cultura brasileira,
o Dia dos Mortos, que é dia de finados, que é 2 de novembro, o que as pessoas fazem? Que vocês sabem? Acendem vela para os mortos. Aham. Acendem vela. Tem gente que vai ao cemitério, ou se foi alguém que foi cremado, a pessoa vai lá naquele lugar fazer uma homenagem. Tentem ver na família de vocês o que as pessoas fazem no dia de finados, que é um feriado. É até aniversário da Cíntia. É feriado, né? De aniversário dela. Então, tentem ver, para ver como a nossa cultura lida com essas questões de uma maneira diferente, né? Até que em algumas pessoas... Qual a Isabela que saiu da reunião agora? A Isabela Medeiros. A Florença. A internet deve estar ruim dela. Mas ela acabou de entrar. Isabela, Florencio está aqui? Responde ali no... Pronto, ela voltou. A Florença voltou. A Medeiros já nem sei se está. Se ela tá aí, foi mal. Tinha saído. A Medeiros está. Agora voltou. Medeiros tinha chegado agorinha mesmo, né? Isabela. Eu estava estranhando que tu não tinha vindo nunca na minha aula. Deixa eu ver aqui. Isabela, agora tenta vir sempre. Fiquei feliz que tu veio hoje. Isabela, que chegou agora, nós estamos lendo a página 36 e a página 37, que tem um exercício que vocês receberam, desse livro aqui, ó, Isabela. E quem não tem o livro vai receber, vai pedir pelo WhatsApp para os colegas e vai receber a foto para poder ler em casa. Para poder ler em casa. Ô, prof, eu não abri todas as tarefas, mas eu já fiz um exercício. Tu mandou 2? Porque o que eu fiz, eu não tinha lido o livro. E, tipo, eu consegui fazer. A que eu mandei agora, nessa semana, ontem? Aham. Que era sobre, tipo parecido com o da semana passada. Era bem parecido. Mas falando da parte de gramática, mas eu mandei também. Tu mandou outra? É que eu não abri tudo. Eu fiz as duas. E deixa eu só mostrar aqui para vocês qual é. Tem uma que é do predicado, sujeito lá, que tem o vídeo. Essa aí é claro, que dá para fazer olhando Já só. fiz. E a outra também eu li o livro que fiz também. E lendo o livro, mas era preciso ler o livro, porque não tem como fazer do nada. Vou mostrar, vou compartilhar aqui com vocês. Essa aqui, ó. Página 36 e 37, vocês estão vendo aí? Estão vendo? Sim. Sim. Dá para ver. Não tem como fazer sem ler o livro, tá? O que acontece na maior parte das lendas, com as pessoas que tentam resgatar as pessoas mortas, o que aconteceu entre a cultura japonesa e a religião budista, nada escapa a Emaô, que diferenças há na relação com os mortos, tal, tá? Isso aqui tudo vocês vão poder fazer agora, inclusive hoje é um bom dia para fazer, porque a gente acabou de ler, tá? Aí vocês pegam o livro ou as fotos do livro e respondem bem comentado, gente, bem comentado, tá? Que aí na próxima vez a gente já vai passar para a próxima história, que na verdade é a anterior, que é essa aqui, ó. Então, quem quiser já vai pegando a foto, que é um conto de viking, assim, tá? Então, já peçam para os colegas mandarem todos. Tá bem? Tá na hora, né? Ainda tem um pouquinho. Em relação à outra folhinha que eu mandei, então vou aproveitar para falar. Ela tem uma videoaula junto. Mudou a folhinha aí que vocês estão olhando? Não. Agora sim. Mudou? Uhum. Tá. O que eu fiz? Eu fiz uma folha bem parecida, só com outras frases, sobre o sujeito e o predicado. E aqui eu botei assim, ó, circule o sujeito inteiro
sublinhe o predicado inteiro. Então, o que vocês vão fazer aqui? Primeira coisa, quando tem que tratar desses assuntos de sujeito e predicado, é procurar o verbo da frase. Então, por exemplo, por fim, a deliciosa sobremesa de frutas e o vinho foram servidos por eles. Deixa eu ver quem vai me responder. Grazi, qual é o verbo que tem nessa frase aqui? Por fim, a deliciosa sobremesa de frutas e o vinho foram servidos por eles. Grazi, qual é o verbo que tem aqui? Ela mandou no Ela chat. está dizendo foram. Ela está dizendo foram. Tá, que legal. É porque quando eu estou apresentando, eu não enxergo o que você põe no chat. Foram servidos, tá? Daí eu pergunto para o verbo assim, que é o verbo, é a locução verbal, na verdade, né? Lembra que a gente disse que ou é um verbo ou uma locução verbal. Foram servidos. Eduardo. O Eduardo já pediu, mas tudo bem. Qual é a pergunta que a gente faz para descobrir o sujeito? Quem é que foram servidos? Perfeito, Eduardo. Quem é que foram servidos? Evelyn? Repete a pergunta, prof. Quem é que foram servidos? Onde é que tá? Calma aí. Calma, onde é que tá isso? Aqui, ó, na tela. Vocês estão vendo aqui na tela? Tá, por fim, a deliciosa sobremesa de frutas e vinho foram servidos por eles. Isso. Por eles? Quem é que foram servidos? Por eles. Tipo, ai, sei lá. Servir as frutas e o vinho. Aham. O sujeito todo é a deliciosa sobremesa de frutas e o vinho. Tudo isso é que foram servidos. Evelyn, eu entendi que tu falou por eles, porque, na verdade, quem serviu foram eles. Mas quem é que foram servidos? Eu tinha entendido Eu tinha entendido outra coisa. Tá. Então, quem foram servidos foram a deliciosa sobremesa de frutas e o vinho. Ana Clara, quais são os núcleos, ou qual é o núcleo aqui? Frutas e vinho. As frutas é que foram servidas? Não, é sobremesa. Sobremesa, Vinho. tá? Sobremesa é o núcleo e vinho é o outro núcleo. Que tipo e o predicado? Que tipo de sujeito é esse? Composto. Composto, tá? Porque quem foi servido foi sobremesa e foi vinho. E o que é o predicado, Ana? É o resto da frase, o que sobrou. É o resto da frase. Inclusive, por fim, que tá aqui, ó. Por fim, foram servidos por eles. Tudo isso é o predicado, tá? Então, predicado aqui, nessa folhinha que eu tô mostrando, está em fúcsia, e sujeito nessa folhinha aqui está em verde, tá? Vocês vão circular o que está em verde e sublinhar o que está em fúcsia. Entenderam? E aqui, ó, na 13... Prof. Pode falar. Isso é para te mandar? É para mandar. Mas a gente vai corrigir junto depois na outra semana, tá? É que eu não consegui entrar pelo meu computador nisso, porque não tem o PDF instalado. Eu não consegui entrar nessa página, eu fiz no meu caderno. Tá legal. Manda uma foto do caderno. Tá. Qual é o tipo do sujeito de cada frase acima? Qual é esse tipo aí? A primeira é composto. Composto. Daí aqui, vocês vão escrever composto. Tá? É bem parecido com o outro. Aqui vocês vão completar, que é tipo um resuminho, com essas palavras que tem aqui. Ó, para identificar o sujeito, primeiramente devo localizar o
Verbo. Verbo. E perguntar para ele. Quem é que? Quem é que? Tá? E assim por diante. E aqui, mesma coisa, ó, copiar o predicado. O que vocês têm que fazer antes de achar o predicado? Localizar o sujeito. Procurar o verbo. Tira o sujeito. E o resto, incluindo o verbo, é o predicado. Incluindo o verbo. E digamos que... Prof. Oi. Mas teve uns que eu tive que, tipo, escrever a frase toda. Muito bem, por quê? Porque era, tipo, oculto. Oculto, aqui, ó, nessa frase C aqui. Ficamos ali sentados, observando a dinâmica daquela casa. Qual é o sujeito que tem aqui? Quem é que ficamos? Nossa, que foda. Sujeito oculto, nós. Né? O que é o predicado, então? Todo o resto da frase. Porque se eu tirar o nós, na verdade, não está ali. Então, eu copiaria o predicado, teria que copiar a frase inteira. Ficamos ali, sentadas, observando a dinâmica daquela casa. Opa. Tá? E isso é o predicado. Ou seja, toda a frase, nesse caso aqui, é o predicado. Tá bom? Deixa eu ver se tinha mais... Deixa eu ver se tinha mais coisa aqui. Ah, depois tem o sujeito. Então, qual o sujeito dessa frase que a gente falou ali? Sujeito oculto, nós. E essa última aqui, como na outra frase, como na outra folhinha, eu estou pedindo para corrigir o erro. Na outra vez eu só perguntei que tipo de erro era. Aqui eu estou pedindo para corrigir o erro. Vocês vão ter que encontrar o erro e corrigir. Ou seja, escrever o certo. Agora vocês estão meio enxergando? Sim, né? Tá na hora, né? Tá mais do que na hora. Tá bem, pessoal? Entenderam? Respondo. Sim. A tela tá preta ainda para alguém? Sim, Entendi. Tá preta? A tela que tava preta era a que tu tava apresentando. Você, a gente consegue enxergar agora. Mas vocês não enxergaram a folhinha que eu estava mostrando? A gente chegou, só que depois de uma hora ficou preto, tipo. Ah, Você começou a explicar o exercício 7. Ah, sim, daí eu já fechei. Tá. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, vocês têm a folhinha do Exercício para fazer, que eu, se fosse vocês, faria hoje, que é quando a gente leu, discutiu, basta dar uma relida e responder, bem completo, tá? E a do sujeito predicado. Para essa do sujeito predicado, eu fiz um vídeo, tá? Explicando, tá o link ali no início da folha. Tá? Usem esses vídeos. Eu tenho feito uns vídeos curtinhos para vocês, que assim não dá preguiça de ver. Alguém já viu aquele que era todo só com um quadro branco? Viu? Quem é mesmo que está com esse nome, Patrícia? Fabiola. Viu, Patrícia? Viu, Fabiola? Entendeu ali? Sim. Tá? É um vídeo de 5 minutos, mas que mostra todos os tipos de sujeito e ele é útil para também ver como se faz para achar o predicado. Tudo que não for sujeito é predicado. Ah, mas e se não tem sujeito? O que é o predicado? Se não tem sujeito. Sujeito inexistente. O que é o predicado? Toda a frase. A frase inteira é o predicado. Tá?
E qual é a palavra que não pode faltar no predicado? O verbo. Todo predicado tem um verbo, muito bem. Tá? O que houve, Yuri? Está perguntando, está fazendo uma interrogação. Não sabe? Tá. Sim, Fabiola, o verbo. Tem que ter um verbo dentro do predicado, no mínimo. Tá? Pode ter outras palavras, mas tem que ter um verbo. Tá? Então, só para fechar, vou fazer a chamada de novo. Cada um vai responder só quando eu chamar seu nome. Ana Clara. Ana Clara. Eu. Andrei. Andrei. Andrei está em aula? Tá. Arthur? Arthur, pode ser falando ou escrevendo. Cada um que eu chamar, responde falando ou escrevendo. Bernardo? Bernardo? Oi. Tá. Daniel? Oi. Davi? Oi. Eduardo? Ô, prof, acho que a aula já tá acabando, né? Sim, tá acabando. Eu tô fazendo uma chamada para ver quem ainda tá aí. Porque tem gente que chega, dá oi no início e vai embora. Fabiola? Fabiola, eu quis fazer um pouquinho de tempo. Grazi? Ô, prof, tu me pulou. Evelyn? Aqui. Helena não veio. Henrique? Eu. Isabela Florencio? Aqui. Isabela Medeiros? Tá ali também. João Gabriel? Oi, Kian? Eu. Marquinhos saiu, né? Noah? Ali. Pedro Bron? Eu vi faz pouco. Pedro Santana? Aqui, eu tô. Sofia? Sofia? Oi. Oi. Yuri estava ali. Júlia Luísa? Júlia Luísa e João Pedro. O Arthur é que eu não entendi. O Arthur tinha entrado mesmo? Vocês viram o Arthur em aula? Pessoal, vocês viram o Arthur hoje aqui na nossa aula? Sim, ele era o Sérgio Osmar. Ah, tá. Tá certo. Tá bom, então. Então façam, tem bastante coisa para fazer, mas bastante coisa que vocês vão fazer com tranquilidade. Tá bom? E até quinta. Ah, vou ter que parar a gravação. Tchauzinho. Falou.